Salve galera, tudo bem com vocês? Começando aqui mais uma aula 3 de Recursos Humanos do módulo do curso de Auxiliar Administrativo. Nós vamos falar hoje sobre Direitos Trabalhistas, parte 1, né? Onde a gente vai citar alguns exemplos aqui de insalubridade, periculosidade, licença maternidade e paternidade, vale alimentação e vale refeição, e ainda tem um adicional noturno que eu acredito que vai ficar na parte 2 desse vídeo, beleza? Então vamos lá, vamos entender cada um desses direitos e primeiramente entender o que é o direito trabalhista, tá? O direito trabalhista, o direito laboral, como conhecido e chamado por alguns, regula a relação entre os empregadores e os empregados, ou seja, entre as empresas e os empregados. E é um ramo fundamental para a preservação da justiça e para manter o quê? Os direitos das pessoas na sociedade e nos vínculos trabalhistas, tá? Por que tem leis? Toda lei existe porque alguém abusou de um direito do outro, tá? Então, se existe uma lei na justiça que protege alguém, é porque no passado já houve abusos. Então, ou por parte do empregado contra o empregador, no caso a empresa, ou a empresa contra o empregado. De antemão, os direitos trabalhistas eles servem para manter a relação saudável e manter as pessoas e o senso de justiça. O que é o senso de justiça? Cada um tem e ganha o que merece. Se você faz o bom, se você faz o bem, você recebe o bem. Se você faz algo errado, você recebe uma punição à altura, beleza? Esse direito é composto basicamente por um conjunto de normas e regras, tá bom? Que a gente chama de boas condutas da administração trabalhista. Vai ter um conjunto de fontes jurídicas, que são, traduzindo aí, são as leis dos trabalhos. E, por fim, a condição jurídica do trabalhador, que é que tipo de trabalhador é esse? Se ele é um trabalhador legal, ilegal, se ele é um prestador de serviço, se ele tem direito ou se ele não tem direito a receber algo ou de participar dessas vantagens, beleza? Então, basicamente, o direito trabalhista é esse. Todo cidadão brasileiro ele tem direitos e quem é um cidadão que está com um contrato assinado é um trabalhador legal, ele tem direitos e deveres a serem cumpridos. Nessa aula, nós vamos ter acesso aos direitos que o trabalhador recebe. E o primeiro tipo de direito que nós vamos conhecer é o de insalubridade e periculosidade. Vou começar aqui a minha definição pela insalubridade, que é a primeira palavra que a gente encontra ali. Tá? Como diz assim, ó, o termo insalubridade refere-se a determinadas condições que afetam a saúde das pessoas. Logo, uma situação insalubre é aquela que causa prejuízo à saúde e ao bem-estar de quem se faz exposto a ela. De forma jurídica, ou seja, através da lei, a insalubridade tem a ver com as doenças causadas aos colaboradores ao ficarem expostos às condições nocivas por conta da sua atividade profissional. Deixa eu resumir rapidamente aqui para vocês. Insalubridade nada mais é do que um trabalho ou uma atividade que provoque uma reação através de uma doença. Ou seja, traduzindo de maneira muito prática e rápida para vocês, insalubridade é tudo aquilo que causa doenças e que pode causar a morte do indivíduo a longo prazo. Então, toda vez que alguém recebe insalubridade, ele está recebendo um valor a mais pelo risco dele contrair uma doença e vir a falecer por esse motivo. Tá? Então, insalubridade ele tem esse ponto, insalubridade é essa característica, tá bom? E quais são as características que podem ser consideradas insalubres? Primeiro, exposição à luz ou ao calor. Ao calor pode causar inúmeras doenças e há doenças inclusive de curto prazo, como desidratação, entre outras. E exposição excessiva à luz, o exemplo que eu dou é quem trabalha, por exemplo, com solda, né? Soldando algo, né? Fazendo trabalhos de solda. Aquela luz eminente do trabalho, né? Aquele claridão que dá, aquela luz ali pode dar sérios problemas de visão, queimar a retina, mesmo usando proteção. Tá? Então, querendo ou não, é uma atividade que causa uma doença a longo prazo. Nós temos também o contato com produtos químicos ou perigosos, que são produtos que podem causar desde um problema neural, né, no cérebro da pessoa, até um problema pulmonar. Então vai depender muito do que tipo de produto químico é aquele que está sendo inalado
ou se está tendo contato ao decorrer do tempo, tá? Radioatividade é o caso das pessoas que trabalham, por exemplo, operando raio-x, elas recebem insalubridade devido ao alto risco que essa profissão causa a longo prazo. Muita gente, às vezes, contrai alguns tipos de câncer devido todo mundo saber que a radioatividade ela provoca e acelera, né, a proliferação o desenvolvimento, né? A palavra correta é desenvolvimento de células cancerígenas. Então, quem trabalha com radioatividade tem maior probabilidade para isso, por isso deve receber o insalubridade. E por último, quem está exposto ao ar reduzido, ou seja, pouco oxigenação, pode causar problemas pulmonares, ou a um ar contaminado, como poeira, fuligem ou fumaça, beleza? Então essas são as características que definem a insalubridade. Aí a pergunta que não quer calar é: quais são as regras em relação à insalubridade, né? Como se calcula o valor da insalubridade? Então, é importante ressaltar que o grau de insalubridade e valor adicional são definidos por decisão judicial, ou seja, vai depender da empresa, da ocupação e vai depender também de cada estado, né? Cada Ministério do Trabalho de cada estado, tá? Tem estado que é mais tolerante, tem estado que é mais rígido e assim sucessivamente. E tem algumas profissões que elas são reguladas pelo Ministério do Trabalho Federal, tá? Pelo órgão máximo do Ministério do Trabalho, e aí ela define para todo o país. E esse processo não ocorre apenas dentro das empresas. As empresas que têm funcionários nessa situação são acompanhadas constantemente pelos órgãos competentes. Inclusive, quem se envolve nesse procedimento para calcular a insalubridade também são os sindicatos de cada categoria, tá? Então, muitas das regras que cabem para um grupo não cabem para o outro, porque os sindicatos lutam pelos seus próprios interesses, tá bom? A quantia é paga conforme a classificação em 3 graus diferentes. Então, existem 3 graus de insalubridade que varia pelo nível de periculosidade que ele oferece, por exemplo. Então, a gente vai ter o nível mínimo, que é o grau mínimo, né, que você recebe um adicional de 10%. Tem um grau médio, que a pessoa recebe um adicional de 20%. E tem um grau máximo, que a pessoa recebe 40% a mais no salário para trabalhar naquela situação, tá? Então, grau mínimo, grau médio e grau máximo são os 3 níveis diferentes para você calcular a insalubridade, beleza? Aí nós temos aqui, ó, a decisão judicial definirá se o valor de referência será do salário do próprio trabalhador ou do salário base da categoria. O pagamento adicional ocorre todos os meses, fixo ao salário do colaborador, ou seja, se eu deveria receber 1.100, mais, por exemplo, 40%, né, a mais em relação a esse valor, eu vou receber tudo junto. Eu não posso receber o valor adicional separado ou depois da data de pagamento. Todo o valor tem que ser pago de uma única vez. É válido informar ainda que o salário mínimo a ser calculado é o que está em vigência durante a atividade. Por exemplo, se o profissional quiser calcular o que lhe é devido nos últimos 5 anos, deve somar essas porcentagens em cima do salário mínimo que estava sendo praticado em cada um desses anos, tá? Então, vale a regra aí. Então, basicamente, a insalubridade ela tem essa característica. Então, a insalubridade é paga quando você está exposto a situações que podem te causar uma doença. Por isso que o nome é aí insalubridade. E a periculosidade? Qual a diferença? Então, a periculosidade, né, um trabalho perigoso caracterizado por atividades que põem em perigo a vida do trabalhador. Né? Em caso de perigo, o tempo de exposição não é levado em conta, uma vez que as atividades perigosas podem ser fatais em minutos. Podemos citar as seguintes atividades e operações perigosas. Ou seja, o que esse texto quer dizer? Enquanto a insalubridade causa um problema, e esse problema acontece ao tempo de exposição, ou seja, ao decorrer dos anos, então é algo que você vai acompanhando por ano. Por exemplo, quem trabalha com radioatividade, né, radiação, tem um período de tempo menor do que um trabalhador comum. Ele não pode trabalhar naquela mesma profissão durante muitos anos, porque senão ele vai aumentar a chance de contrair uma doença. Então, quem trabalha com radioatividade, dependendo da função, também não vou citar nenhum aqui para não estar cometendo nenhum erro,
mas em algumas funções você não recebe, você não passa muito tempo. Tem gente que pode trabalhar só 20 anos, ao invés aqui no Brasil do que os 35 anos que é no Brasil, né? Um trabalhador, para se aposentar no Brasil, ele tem que trabalhar 35 anos na mesma função. Um trabalho insalubre não. Então, às vezes você trabalha 20, 25, menos do que o normal. Sempre vai ser, você vai trabalhar menos do que o habitual, o normal, que um trabalhador que não está exposto a um risco de doença vai trabalhar. Porém, todavia, entretanto, no trabalho periculoso, o risco de morte é iminente. Ou seja, qual a diferença de insalubridade para periculosidade? Quem trabalha de maneira insalubre vai morrer daqui a uns anos, como todo mundo, né? Lógico, mas se pode adquirir uma doença e morrer. Quem trabalha na atividade periculosa pode morrer a qualquer momento, tá? Ou seja, quais atividades são essas? Por exemplo, quem trabalha com manuseio de explosivo, um erro é fatal. Então, eu não causa doença, mas causa um ferimento ou uma morte iminente, tá? Por manuseio de inflamáveis, ou transportar ou lidar com produtos inflamáveis, também é um risco iminente à vida, tá? Exposição à energia elétrica, mesma coisa, e violência pública, no caso, quem é segurança, vigilante, seja ele de qualquer modalidade, inclusive também vale para os policiais e agentes penitenciários, esse adicional. Então, o governo paga aos seus agentes públicos esse adicional de exposição a roubo ou violência pública, beleza? Como é que eu calculo a periculosidade? É a coisa mais simples do mundo. Eu vou lá no meu salário bruto, no caso o salário que o trabalhador deveria receber, né? E vou calcular 30% a mais, né? Então vou calcular 30% desse valor e vou acrescentar no salário desse funcionário. Tá, o exemplo ali, 2.500 vezes 30%, 30% de 2.500 é R$ 750. Esse trabalhador vai receber R$ 750 a mais todos os meses, tá? Para trabalhar. Então, 2.500 mais 750, ele vai ter aí um salário mensal de 3.250, sendo que 750 é de adicional de periculosidade, beleza? Então, insalubridade pode te matar aos poucos, periculosidade é um risco eminente à vida. Então, recebe-se um valor fixo, independente da função. Se a função for caracterizada de periculosidade, é 30% a mais, tá, de valor a ser pago a esse profissional, beleza? Então, fechamos aqui insalubridade e periculosidade. Vejamos agora o próximo direito que nós vamos analisar. Licença, maternidade e paternidade. Eu vou começar falando aqui para vocês da licença maternidade. Por quê? A licença paternidade é a coisa mais simples do mundo. O que vai ter mais regras e que deve estar orientado é a licença maternidade. Então vamos lá. A licença maternidade e paternidade são benefícios dados aos colaboradores que se tornaram pais e que são segurados do INSS. Mesmo as pessoas que no momento estão desempregadas, mas que continuaram a recolher a contribuição à Previdência, têm direito a receber este benefício. Empresas que fazem parte do programa Empresa Cidadã possuem uma maneira diferente de conceder a licença maternidade e a licença paternidade aos seus colaboradores. Por esse motivo, é necessária atenção, sobretudo no que diz respeito à documentação. Vamos lá. Então, como o nome já diz, e obviamente já diz, a licença maternidade, que é o que eu vou começar a explicar para vocês, é o direito dado às mães, tá bom? Quem tem direito é quem está ligado ao INSS. Então, uma mulher que trabalha ou que contribui para o INSS engravidar, ela vai ter direito à licença maternidade. Professor, como assim ter direito ao INSS? INSS é um imposto que a gente paga para que a gente possa bancar alguns benefícios que o governo oferece, como, por exemplo, seguro-desemprego, aposentadoria, auxílio-doença e a licença maternidade. É uma desses direitos que o INSS, quem contribui para o INSS, tem direito. Então, no Brasil, você pode contribuir para o INSS de duas formas. Ou você trabalha de carteira assinada, e você já contribui, ou você paga por livre e espontânea vontade. E tem uma terceira opção ainda, que é você ser um microempreendedor individual.
que é o famoso MEI. Se você tiver um MEI, você também tem direito à licença maternidade se você for mulher, beleza? Então, se uma mulher abre um MEI, um microempreendedor individual, ele tem direito à licença maternidade paga pelo governo, por ela ser uma prestadora de serviço e aí pagar o INSS como qualquer outro cidadão, beleza? Esse adendo do programa Empresa Cidadã é algo que eu não digo que é um padrão, porque nem toda empresa faz parte desse programa. Então, tudo que tiver relacionado a esse programa, não leve muito a sério, porque o que vale são as regras normais que se aplicam a todos. E como muito poucas empresas estão cadastradas nessa categoria, então não é uma coisa muito praticável no dia a dia das empresas, tá bom? Então lá, licença maternidade. Ao dar à luz ou adotar um bebê, vale lembrar que para adoção também vale, a mulher pode se ausentar do trabalho durante 120 dias, no mínimo, sem qualquer tipo de prejuízo ao salário ou à sua posição na empresa. Nas empresas participantes do programa Empresa Cidadã, a licença maternidade é de até 180 dias, de acordo com a reforma trabalhista, a gestante pode. Então, só um adendo. Se cair em alguma prova, em alguma pergunta, quantos dias é a licença maternidade, respondam 120 dias, porque é o padrão. 180 é uma exceção para quem participa desse programa, mas lembrando que nem toda empresa participa do programa Empresa Cidadã, beleza? Então lá, primeira coisa que vai acontecer quando ela entra no sistema de licença maternidade. A mulher ficou grávida, ela não pode trabalhar em nenhuma situação insalubre ou periculosa, então ela vai ter que se ausentar do trabalho. Imagina uma policial, ela engravidou, ela trabalhava na rua. O que é que vai acontecer na polícia? Ela vai ser transferida para um setor burocrático, ela vai ficar interna dentro do quartel. Ela não vai poder mais sair para fazer o trabalho de ronda e abordagem fora do quartel. Por quê? Ela é um trabalho periculoso e se fosse um trabalho insalubre também ela não poderia executar, beleza? Então vai ter que ser alterado o local de trabalho dessa funcionária. Segundo, se ela for demitida e ela alegar que está grávida, não pode demitir. Tá? Basicamente, esse segundo ponto é isso. A mulher está grávida, ela descobriu a gravidez e, 3 dias antes pediram para ela ser demitida. Ela pode dizer o quê? Não vou não, que eu estou grávida. E a empresa fica proibida de demiti-la até ela ter a criança, tirar a licença maternidade e voltar. Aí quando ela fizer tudo isso aí, quando ela passar os 9 meses, que ela ter a criança, que ela passar pelo seguro-desemprego, pela licença maternidade, que ela voltar, ela pode ser demitida. Mas até lá, ela não pode ser demitida de maneira nenhuma. A empresa não permite essa característica. Tá? No caso, o governo, ele impede que você demita uma mulher grávida. Combinar o período de férias e o tempo de licença de maternidade para ficar mais tempo com o bebê. Isso não é uma regra, é uma sugestão do governo. Tá? O terceiro ponto não é regra, é sugestão. Então, se a empresa quiser, ela pode fazer o quê? Pegar os 120 dias e juntar com mais 30 dias. Dá 160 dias. Aí ela emenda tudo. Então, a mulher já tem férias e licença maternidade. Aí, e dá tempo também da criança ficar um pouco mais esperta, que vai ocupar menos tempo e atenção daquela mãe, né? Que vai ficar mais despreocupada ao deixar a criança em casa nos cuidados de uma outra pessoa. Quarto, tirar pausas durante o expediente para amamentar o bebê, entre outros, caso a criança tenha que ser levada até o ambiente de trabalho da mãe. Se for, ela pode parar sim para amamentar o bebê sem problema nenhum. Beleza? Portanto, tem direito à licença maternidade a mulher que trabalha em regime de CLT, ou seja, carteira assinada. Neste caso, a mulher recebe seu salário integralmente durante os meses que permanece fora, no caso, 120 dias. Né? Então, 120 dias quem paga é o governo. Tá? Esse valor aí da licença maternidade. Mulheres que recolhem o INSS individualmente, feito eu falei, pessoas que pagam por livre e espontânea vontade, também têm acesso a essa oportunidade. Como eu falei também, as mulheres que são registradas no MEI ou que são empregadas domésticas também têm direito à licença maternidade.
e a mulher que está desempregada, mas pagou ou paga o INSS. Estas mulheres que têm direito ao benefício desde que o bebê nasça até 1 ano e 2 meses e meio após perder o emprego. Neste caso, o benefício é solicitado após o parto. O que é que acontece? A mulher foi demitida e passou, né, 1 ano e 1 mês depois que ela foi demitida e não conseguiu nenhum outro emprego que assinar sua carteira. 1 ano e 1 mês. Aí ela pegou e engravidou. Ela tem direito à licença maternidade? Tem. Quem vai pagar é o INSS. Tá? Por quê? Porque faz menos do que 1 ano e 2 meses. Até 1 ano e 2 meses em cima, se ela engravidar, ela tem direito à licença maternidade. Depois disso, ela perde o direito até que ela consiga um INSS, ou pague o INSS por livre e espontânea vontade, ou consiga um emprego para assinar sua carteira. Beleza? Então essas são as regras básicas, inteligentes e diretas da licença maternidade. Beleza? Portanto, aí é portadora de necessidades especiais e segurada pela INSS. Por exemplo, a mulher é amputada, recebe um auxílio que a gente chama de pensão por invalidez, né? Então ela tem direito também à licença maternidade, tá bom? Não é porque ela tem uma deficiência que ela não possa engravidar. Então, se ela engravidar, ela vai ter isso dessa maneira, tá bom? E o valor de licença maternidade que ela vai receber vai ser equivalente ao salário mínimo. E a licença paternidade, normalmente, basicamente, o pai vai ter direito a 5 dias, tá, após o nascimento do seu filho. 5 dias em casa, sem qualquer desconto do seu salário. No caso da mulher são 120 dias, no caso do homem são apenas 5 dias. Quem participa da programa Empresa Cidadão, o homem que participa da empresa nesse programa, ele vai ter 15 dias, ele vai ter mais 15 dias. Portanto, a licença paternidade para esses pais é de 20 dias seguidos. O mesmo período é concedido a servidores públicos. Tá? Então, qual é a regra básica? É 5 dias. Tá? 20 dias é uma exceção para quem participa desse programa, ou quem é servidor público. No caso dos pais, trabalhadores comuns, homens normais, que têm ali empresas que não fazem parte desse programa, a regra básica é de 5 dias em casa, sem qualquer desconto em seu salário. Então, licença maternidade, a regra basicamente é quem tem direito? Mulheres que têm carteira assinada, que estão trabalhando com carteira assinada, ou que pagam o INSS por conta própria, ou que têm um MEI, ou que estão há 1 ano e 2 meses sem emprego, mas que estavam com carteiras assinadas antes. Elas têm direito à licença maternidade, e também mulheres que recebem algum tipo de pensão ou auxílio do governo por algum motivo direto aí do INSS. No caso dos pais, a licença paternidade só dá o direito do homem ficar 5 dias em casa, sem qualquer desconto em seu salário. Beleza? Vamos ver agora o próximo direito que vamos analisar. Um adendo: assim como a licença maternidade, a licença paternidade é um benefício garantido pela Constituição Federal ao pai. Após o nascimento de seu filho, o pai tem o direito de permanecer 5 dias em casa, sem qualquer desconto do seu salário, que foi o que eu já tinha passado para vocês, beleza? Vale alimentação e vale refeição, tá? O vale alimentação, diferente do vale transporte, não são benefícios obrigatórios ou direitos do colaborador. Quem trabalha em regime de CTPS, contudo, é muito comum que o departamento pessoal de uma empresa ou gestor de um negócio forneça um desses benefícios. O vale refeição e alimentação são bastante diferentes entre si, desde a concessão até o acesso às compras são diferentes. Isso quer dizer que, por exemplo, não é permitido comprar bebidas alcoólicas com vale alimentação, mas já com vale refeição é permitido. Vou falar bem rapidamente aqui e bem claro para você entender as regras básicas do vale alimentação e vale refeição. Primeiro, vale alimentação e refeição não é obrigatório, a empresa dá se quiser. O vale refeição é para quem precisa almoçar. Então, é um direito para você comprar almoço em restaurante. E o vale refeição, o vale alimentação, não, vale refeição é para comprar almoço e refeições prontas em restaurante. O vale alimentação, ele já é para você comprar comida, para fazer cesta básica. Em vez de a empresa dar uma cesta básica, ela te dá um vale alimentação para você fazer sua feira ali
pagam, né? Isso é uma estrutura que eu acho que todas as empresas deveriam fazer, porque isso aumenta a qualidade de vida do trabalhador, que aumenta o seu desempenho dentro da empresa. Ele vai ter uma preocupação financeira a menos todos os meses com aquela empresa, devido àquela empresa. Tá? Então, mesmo que a empresa não puder pagar um vale alimentação, se ela puder pagar uma cesta básica, ela já está dando uma grande ajuda àquele profissional, beleza? Então, esse é o ponto básico do vale alimentação e do vale refeição, beleza? Vale transporte. Com base no vale transporte CLT, o uso das passagens deve se dar no sistema de transporte coletivo público, urbano ou intermunicipal ou interestadual. O empregador deverá conceder o benefício somente àqueles empregados que utilizarem o transporte público no deslocamento de casa para o trabalho. Assim, não faz jus ao benefício os empregadores que se deslocarem de casa para o trabalho em veículo automotor, motocicleta, bicicleta ou a pé. Nesse caso, é preciso que o trabalhador preencha uma declaração informando que não utiliza de transporte público para se deslocar de sua residência ao trabalho e vice-versa. Ou seja, se eu consigo chegar na empresa a pé, eu não preciso receber vale transporte. Se eu consigo chegar de bicicleta, também eu não recebo. Se eu vou no meu próprio carro ou na minha própria moto, eu também não tenho direito a receber. Eu só vou receber se eu tiver que utilizar o sistema de transporte público, urbano, intermunicipal ou interestadual para chegar até o trabalho. Então, se eu tiver que pegar ônibus, a empresa tem que pagar. Se não, não é obrigatoriedade. Tem uma regra que não está aqui, tá? Que é a seguinte: sempre vai ser levado em consideração o trajeto de ônibus mais curto do trabalho para a casa do trabalhador, tá? Então, sempre ela vai observar, sempre a empresa vai ter que observar e pode observar o trajeto mais curto, não o trajeto mais longo. Então, ela vai avaliar as possibilidades de transporte que tem para a região daquele trabalhador e ela vai pagar apenas o transporte relacionado ao trajeto mais curto para aquela empresa, beleza? Então, esse é o vale transporte. Adicional noturno é um direito dos trabalhadores brasileiros, tá? E ele garante condições diferenciadas de trabalho e de salário para aqueles profissionais que precisam executar suas funções no período da noite. Esse benefício é concedido pela consolidação de leis trabalhistas a todos os profissionais que trabalham entre as 22 horas de um dia até as 5 horas do dia seguinte. Devido ao desgaste físico que esse período gera nos trabalhadores, ele deve ter uma redução de 1 hora da jornada comum. No entanto, ela deve ser paga de forma integral aos funcionários, ou seja, ele trabalha 1 hora a menos, mas ganha normalmente igual a qualquer outra pessoa, beleza? Então, essa é a informação do adicional noturno. Normalmente, ele seria esse valor aqui, das 10 horas da noite, ele equivale das 10 horas da noite até as 5 horas da manhã do dia seguinte. Mas é o seguinte, tem algumas mudanças aí. Isso é para quem trabalha o quê? Na zona urbana. Quem trabalha na zona urbana trabalha de 10 às 5 horas da manhã, é trabalho noturno, tá? Mas quem trabalha na zona rural, primeiramente ganha mais, porque é 25% a mais por hora, do que quem trabalha na área urbana. Na área urbana, quem trabalha de noite ganha por hora 20%. Tá? Quem trabalha na zona rural ganha por hora trabalhada noturna 25%. Tá bom? Sua jornada se inicia às 9 horas de um dia, para quem trabalha na zona rural, tá? E vai até às 5 horas da manhã do dia seguinte. Só que esse horário é para quem trabalha na agricultura. Tá? Então, quem trabalha na agricultura é de 9 horas da noite até as 5 horas da manhã. Ou seja, agricultura é o quê? Plantio, plantações. Quem trabalha na pecuária, que é lidando com animais, né, boi, cabra, porcos, o que for, vai trabalhar das 8 horas da noite até as 4 horas do dia seguinte. Tá? Então tem uma diferença para quem trabalha na lavoura, para quem não trabalha com a lida dos animais.
tá bom? Então essa é a regra básica do adicional noturno. Se paga, né, 20% para quem trabalha na zona rural, na zona urbana, e 25% para quem trabalha na zona rural, beleza? Tá aqui o exemplo do cálculo de como você deve fazer esse cálculo aí dessa hora noturna. Então vamos lá. Vamos imaginar um trabalhador que recebe um salário mínimo por mês, que é de 1.100 nesse momento que eu estou gravando um vídeo. Para calcular a hora noturna é necessário que executar um simples cálculo. Para isso vamos simular um trabalhador que tem um salário de R$ 1.100 por mês. Eu vou pegar aqui no valor da hora trabalhada, 1.100 por mês, e vou dividir por 220. Isso vai me dar o quê? R$ 5. Por que 220? É o total máximo que o governo estipula que um trabalhador pode chegar a trabalhar no mês. Ninguém trabalha esse valor, esse tempo, esse período de 220 horas, mas é um valor, é um número que o governo usa para fazer os cálculos. Tá? Independente se trabalha ou não, é o valor que o governo usa para fazer os cálculos. Então, eu quero saber quanto é o valor da minha hora. Quanto vale a minha hora? É bem simples. Você pega o seu salário, divide por 220 e você vai descobrir quanto vale a sua hora. Então, a hora de um trabalhador que ganha R$ 1.100 por mês custa R$ 5. Tá? Então, se eu disser assim, ó, você vai trabalhar uma hora para mim, eu te pagar R$ 5, eu estou pagando o preço justo que o governo diz que você tem que receber. Se você acha que vale isso ou não, é uma questão a se refletir e ver o quanto que no Brasil nós, trabalhadores, não somos às vezes reconhecidos como deveríamos. Tá? Lembrando e voltando à aula. Vamos lá. Então, o que é que eu sei? Eu sei que uma hora e o trabalhador normal é R$ 5. Logo, eu vou acrescentar o quê? A lei diz que é 20% a mais por hora. Então, eu vou ter que saber quanto de reais eu vou trabalhar a mais, eu vou ganhar a mais. Então, 20% de R$ 5 me dá aí um valor de R$ 1. Tá? Então, 5 vezes 20%, R$ 1. Que eu acrescentando vai se tornar R$ 6. Então, a hora do trabalhador noturno, para a pessoa passar a noite todinha acordada, é R$ 6, tá? Por hora. Trabalhando isso aí, multiplicando por 220, vai dar R$ 1.320 por mês, tá? Então, ele vai receber aí cerca de R$ 220 a mais para fazer esse trabalho noturno. Então, em vez de trabalhar de dia e ganhar 1.100, ele trabalha à noite e ganha 1.320, tá? Aí tem outro exemplo, que é quem trabalha na zona rural, que é os 25%, que em vez de ser de R$ 1 é 1,25, e fica 6,25, ganha R$ 1.375, que dá cerca de R$ 55 a mais em relação a quem trabalha na zona urbana. Lembrando que 20% é zona urbana, 25% é zona rural, beleza? Então fico por aqui, gente. Muito obrigado pela atenção de vocês. Pelo que eu vi aqui, não precisou dividir a aula. Então, se você estiver esperando a parte 2, como eu falei no início, não teve necessidade de dividir a aula em dois. Então, tá tudo certo. Terminamos nessa mesma aula. Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, entre em contato com o suporte e tire suas dúvidas em relação à aula, tá bom? Muito obrigado. Tenham todos um ótimo aproveitamento desse conteúdo. Até a próxima. Valeu. Falou!